Shalom, meus queridos e amados ínclitos irmãos, a graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar Satemeric Kaiser, pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, a DEF, na direção do pastor Abraham Robson Ferreira, nosso líder, mais de 30 igrejas em 6 países da Europa. Aqui falando pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da DEF, e pelo Centro Bereshit, que é o nosso seminário fundado no Brasil, em 82. Estamos aqui desde do ano passado, 22, estamos no ano de 23, né? Janeiro de 23 hoje. Estamos gravando as aulas pelo Bereshit, que é o nosso seminário, que está virtualmente aí nas plataformas, com todos os cursos teológicos. E as aulas de Joel. Estamos tratando do profeta Joel, um profeta anônimo, que não temos data, mas que, pelo que se vê no seu conteúdo, nos seus 3 capítulos, é o 29º livro da Bíblia, um pouquinho antes de 30, né? Ele tem muito a ver com a igreja. A igreja tem muita coisa a ver. Não cita oliveira, que é a referência que vai gerar azeite é o Espírito Santo sendo derramado. Ele fala do derramamento do Espírito Santo, foi citado por Pedro, né? Fala da Assembleia Solene, fala de arrependimento, de conversão, de jejum, de tocar trombeta. Na aula passada nós falamos sobre a descrição, traçamos o cenário, depois que saiu as pragas dos 4 tipos de gafanhoto: cortador, migrador, devorador, destruidor. Né? E aí tem esse cenário terrível aí que atingiu toda a parte rural e também a parte urbana, porque até o tempo foi afetado. Não tem mais oferta de libação, que é de vinho, que é da videira, e nem oferta de manjares, que é de vegetais, é da fina flor de farinha e azeite, que no caso, então, azeite resultado da oliveira, e a flor de farinha dos cereais, né? E nós fomos andando até chegar e convocar uma assembleia solene, promulgar um jejum, porque vai acontecer o dia do Senhor. Hoje queremos falar sobre o dia do Senhor. Lembrando que Joel é um profeta escatológico, porque esses fatos que ele narra aqui, não há evidências dele na história dos hebreus. Nem na queda de Jerusalém tivemos isso no ano 587 a.C., nem na queda do Reino do Norte no ano 722. Não temos esses fatos ocorridos aqui, que tenha chegado a esse ponto aqui, de atingir paulatinamente toda a cadeia de produção. Parou tudo, queimou, acabou, macieira, romeira, palmeira, e videira, figueira, atingiu tudo, né? O trigo, a cevada, o centeio, tudo. E aí vai dizendo assim, o dia do Senhor está perto. Então, dá a entender que está traçando esses detalhes todos para falar sobre o dia do Senhor. Quando ele fala do dia do Senhor, ele já falando escatologicamente da segunda vinda do Senhor. A primeira vinda, Jesus esteve aqui na terra durante 33 anos, né? Morreu, ressuscitou, ficou entre nós mais 50 dias, mais 40 dias, foi assunto ao céu, e depois temos o Pentecoste, que começa a igreja, 50 dias depois da morte de Jesus, 10 dias depois da sua ascensão aos céus, nas montanhas da Oliveira. Temos então a igreja iniciando seus trabalhos, né? E a igreja terá um tempo aí de 2000 anos, escatologicamente, que ninguém sabe quando começou nem quando vai acabar, porque o calendário está completamente errado, né? Os dias, a gente sabe que tem erros aí. Um erro fatal é o nascimento de Jesus. Ele ocorreu 6 anos antes do 0. Então, por aí vai. E mais outros tantos erros que se tem. Então, nós estamos no dia do Senhor. O dia do Senhor é a segunda vinda do Senhor. E ele vai dar os detalhes do dia do Senhor aqui. Então, ele está falando profeticamente, está mostrando algumas coisas que vão ocorrer no futuro. E ele disse: o dia do Senhor virá como a assolação do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso e Yahvé, nome de Deus Yahvé, um dos outros nomes dele é o Shaddai, é o Todo-Poderoso. É como se manifestou para Abraão, para Isaac, para Jacó, mas com o nome Yahvé, manifestou a partir do Êxodo, né? Quando Moisés vai para o Egito, ele apresenta a Faraó, Tutmés III, Faraó do Êxodo, e ele diz: o Senhor Yahvé me mandou aqui, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto, caminho de 3 dias. Então, o dia do Senhor, citado aqui no livro de Joel, capítulo 1, versículo 15, o dia do Senhor está perto e vem, e aproxima-se como a assolação do Todo-Poderoso. Diante daquela catástrofe toda, ele anuncia o quê? Que o dia do Senhor está vindo. Depois ele fala no capítulo 2, versículo 1, daqui que ele diz: tocai a trombeta em Sião
e dai voz de rebate no meu santo monte, perturba o morador, porque o dia do Senhor está próximo. Está vindo. Então aqui a referência também a trombetas. Trombetas tem a ver com as trombetas, né? Aqui eu creio que a trombeta que tem a ver, essa trombeta aqui é uma daquelas trombetas, das duas trombetas de prata, foi em Números 10. Temos duas trombetas, a primeira e o fim. A primeira marca o início da lei, no Sinai, e a segunda trombeta que toca marca o final da história, que é o arrebatamento da igreja. Diz Paulo assim: ouvida a voz do anjo, ressoada a trombeta de Deus. Eu creio que isso aqui é a trombeta de Deus que vai tocar aqui. Não é uma daquelas 7 trombetas do Apocalipse, não. Aquelas são algumas hecatombes, alguns desastres, algumas pragas que vão atingir os mares, o oceano, a terra, né? O clima, o meio ambiente e etc. Mas a primeira trombeta tocada no Sinai, que ouviu-se um clangor de trombeta o dia inteiro soando, e o Sinai pegava fogo e Moisés recebia a lei, os 10 mandamentos. E depois temos a trombeta do Apocalipse, quando só ressoar. E ouvindo a voz da carne, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Então haverá um toque de trombeta para o arrebatamento da igreja. Então aí, o que está dizendo aqui? Toca a trombeta porque o dia do Senhor se aproxima. Veja que a palavra aqui está falando que Kerov, que é referindo-se ao tempo, relacionamento aqui de tempo. Aí vai se aproximar. Aqui a primeira diz que o dia do Senhor vem. Quando mandou falar do dia do Senhor, a primeira referência ao dia do Senhor é que o dia do Senhor vem. Agora ele se aproxima, porque depois que aconteceu o arrebatamento, teremos depois de 7 anos o dia do Senhor, a vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor, quando todo olho verá, Apocalipse capítulo 19, viremos todos com ele virá no cavalo branco, na sua corte está escrito Logos eterno, e nós viremos tudo com ele, com os seus anjos. Virá, vai descer no Monte de Oliveira, que vai se abrir, né? E aí Jerusalém vai ser cidade marítima. As águas do mar Mediterrâneo vão chegar, vai chegar. Jerusalém está a 800 metros de altura, vai afundar, vai descer 800 metros daquele monte, para que Jerusalém seja cidade marítima. Então vai sumir. Aquela parte baixa de Jerusalém, a parte baixa de Israel vai ser toda inundada. Tel Aviv, Jafo, tudo aquilo ali vai mudar a geografia. A vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, como o dilúvio mudou a geografia, antes do dilúvio é uma coisa, depois é outra, a segunda vinda do Senhor também vai mudar a geografia. Monte vai se converter em planície, planície em monte, vamos ter tudo isso aí. E a terceira referência é no 2:11. 2:11 diz assim: o Senhor se levanta, porque sim, grande executa as suas ordens, porque grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Então, por quê? Porque na segunda vinda do Senhor Jesus, né, teremos aquele embate lá de Zacarias, descrito em Zacarias, quando ele vai levantar-se contra os exércitos que vão estar reunidos para tentar impedir seu retorno, né? E então vai ter uma guerra muito grande e o Senhor vai descer para reinar durante 1000 anos na terra. Teremos um milênio descrito em Ezequiel, tem até o templo milenar descrito lá, e também descrito em Isaías, quando haverá paz, o lobo viverá com o cordeiro, uma criança meterá a mão na toque, na áspide, na cobre, não vai ter nenhum problema. Então, o dia do Senhor está vindo aí, está escrito aí no capítulo 2, versículo 31 agora. Ele diz lá: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível. E Pedro mudou para o grande e glorioso, o dia do Senhor. Ele mudou isso aí. Mas aqui está dizendo que vai ter esses sinais, e é verdade, esses sinais que acontecerão durante o tempo da grande tribulação vão anunciar o retorno do Senhor na terra. A vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor é o dia do Senhor, descrito aqui em Joel. E no 3,14, para encerrar aí, ele vai dizer então, multidões e multidões no vale da decisão, o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então é quando vai culminar aqui, a palavra perto aqui é a mesma de lá, Kerov, né? Referindo-se ao tempo. Então vai fechar aí, porque depois teremos julgamento. O vale da decisão fala de julgamento, né? Antes de Jesus começar o reino milenar, teremos julgamento das nações, descrito em Mateus capítulo 25, 24, 25. A parábola da desvio, tudo por ali. Então, essa é a referência ao dia do Senhor, que é referente em Joel, está falando da segunda vinda do Senhor depois do arrebatamento da igreja. Fica na paz, tchau, tchau.